Uma vida saudável, para ser saudável mesmo, ela deve ser acompanhada também de uma fé saudável. Ou seja, para você ter a vida física saudável, isso é bom, é importante, mas isso não é nada se você não tiver também uma vida espiritual saudável, ou seja, uma vida de fé saudável. Por isso que quando Jesus curou aquele paralítico, ele não curou simplesmente e mandou ele embora, né, para todos verem o poder que ele tinha. Isso era importante também, porque Jesus autenticava a sua palavra, Deus autenticava a palavra de Jesus por meio dos milagres. Se Jesus não tivesse feito os milagres que fez, é bem possível, é bem certo que as pessoas não creriam nele. Inclusive, ele deu também depois poder para os apóstolos fazerem curas e fazerem até ressuscitarem mortos. Então, isso era importante porque isso autenticava a palavra. Hoje, nós não precisamos mais disso, porque já está mais do que provado tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez, tudo que a Bíblia diz e se cumpriu, já está mais do que provado. Mesmo assim, Deus continua realizando milagres. Talvez não como aqueles, né? Porque uma coisa interessante é que algumas pessoas ficam pensando, por que Deus não faz mais, não permite mais milagres como naquele tempo, né? De repente chega uma pessoa paralítica na igreja e a gente fala, levanta em nome de Jesus e começa a andar. Por que isso não acontece? A gente vê isso acontecendo em alguns lugares, às vezes na televisão, só que a gente fica meio desconfiado, né? A gente acha que talvez não foi bem assim, né? Já teve casos comprovados de farsas nesse sentido. Mas é primeiro porque nós temos hoje a medicina também, né? Que ajuda muito. E porque também, se você for olhar na Bíblia, não é todas as vezes que isso acontecia. O próprio Jesus disse, quando ele estava ensinando, ele falou para os seus conterrâneos ali, pelos seus concidadãos da cidade de Nazaré, ele disse, olha, havia muitas viúvas em Israel quando Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. E Elias não foi enviado a nenhuma das viúvas de Israel. Ele foi enviado a uma estrangeira, né? Por causa da falta de fé. Então, eles ficaram furiosos com Jesus, né? Entre outras coisas, esta fala de Jesus, eles queriam até lançar Jesus lá do alto de um penhasco, né? Por causa disso e de outras coisas que Jesus falou. Então, pode ler a Bíblia inteira, você vai ver que os milagres não são tão fartos assim. É porque os milagres, eles realmente chamam a atenção e eles chamam a atenção justamente porque são raros, né? Isso é raro de acontecer. Pode acontecer ainda? Claro que pode, Deus pode, né? Mas o importante era a palavra. Vocês podem ver que aqui em Marcos capítulo 2, de 1 a 12, as pessoas estavam reunidas ali para ouvir Jesus falar, para ouvir Jesus ensinar. Ele estava dentro de uma casa, da sua própria casa ali, que ele alugava em Cafarnaum, e todos estavam lá, queriam ouvir o que ele queria falar, e não cabia mais ninguém na casa, não tinha nem como entrar na casa. Aí veio aquele paralítico para ser curado, e não tinha nem como entrar, né? Então, esse homem, né, esse paralítico, ele queria ser saudável. Então, vamos ver aqui alguns obstáculos que ele teve que transpor para se tornar saudável, tanto espiritualmente, quanto fisicamente, quanto espiritualmente. É claro que eles estavam pensando mais na parte física, mas também ele saiu de lá saudável espiritualmente. Não somente ele, mas também aqueles que o levaram, que estavam levando ele, eram 4 homens que estavam levando ele numa maca, e também todos aqueles que estavam ali ouvindo o que Jesus estava falando e fazendo. E como nós podemos também aprender
que nós também precisamos transpor obstáculos para que nós possamos ter uma fé saudável, uma vida espiritual saudável. O primeiro obstáculo que esse homem teve que transpor é a falta de recursos. Falta de recursos, geralmente, quando a gente fala isso, a gente fala de falta de recursos materiais, né? Ele chegou lá, os seus amigos carregando ele numa maca, e nós vemos aqui nos versículos 1 a 4, que falam sobre isso, né? Que eles foram conduzindo o paralítico, no versículo 3, e aí no versículo 4 diz que não podendo se aproximar por causa da multidão, eles descobriram o eirado, né? Subiram na casa. Então, o primeiro obstáculo foi esse, que eles tiveram que transpor, né? Eles não conseguiam acesso a Jesus. Eles chegaram lá, a casa estava tão abarrotada de gente que não tinha nem espaço na porta para eles passarem, principalmente carregando ali um doente deitado na maca. Mas eles conseguiram transpor esse obstáculo, né? Por causa da ideia que eles tiveram. Eles tiveram uma ideia brilhante. Agora fica pensando, né, em nossa própria vida, né? Quantas vezes nós encontramos obstáculos assim, né? Coisas que nós queremos, mas está muito difícil. Se nós pensarmos na saúde da nossa fé, às vezes até é difícil também. Eu me lembro que, bem no começo da igreja, muitas pessoas vinham na igreja de ônibus, e muitas pessoas moravam longe. Inclusive eu morava longe, né? Eu e minha família morávamos longe, com filhos pequenos, e a gente pegava ônibus, tinha que pegar 2 ônibus. Às vezes estava chovendo, né? E hoje é raro as pessoas que vêm na igreja de ônibus, né? Quando não tem carro, vem de Uber. E quando sempre tem alguém que dá carona, né? Porque os tempos vão melhorando. Se a gente acha que a vida está ruim hoje, mas 20 anos atrás, 30 anos atrás, era pior ainda, né? E hoje a gente tem todo o conforto. Tem até ar-condicionado, né, na igreja. Isso a gente não tinha, né? Cadeiras, né? Cadeiras confortáveis e tudo isso. Então, é um obstáculo para a gente vir à igreja, porque Jesus ordenou que nós viéssemos à igreja. Às vezes encontramos obstáculos, né? Às vezes você vai dar partida no carro, o carro não pega. Às vezes furou o pneu, às vezes tem jogo do Brasil. Às vezes tem, sei lá, né? Tem tantas coisas que vão acontecendo. Chegou um parente, né? Alguma coisa. Então, isso são obstáculos, né? Para a gente fazer devocional, para a gente ler a nossa Bíblia todos os dias. É dever do cristão ler a Bíblia todos os dias. Nem que seja um versículo, pelo menos, né? E orar também todos os dias. Nem que seja ora no café da manhã, agradecendo o pão e aproveita, né? E já faz a sua oração ali. Mas é obrigação do cristão. E às vezes até para isso nós achamos obstáculos, né? Nós temos que transpor obstáculos. Às vezes acordamos atrasado, é tão difícil acordar de manhã, né? Às vezes o relógio desperta, a gente trava ele, pede para despertar daqui a 5 minutos, trava de novo, né? E assim por diante. E quando a gente acorda, não dá tempo de fazer mais nada, é só pegar a roupa e sair, né? Correndo para o trabalho ou para a escola. Então, há muitos obstáculos. Sono, né? Quando a gente vai orar, sempre dá sono. Quando a gente vai ler a Bíblia, sempre dá sono. Você pode ler qualquer coisa, mas se você for ler a Bíblia, vai te dar sono, né? Em parte é porque a Bíblia é uma leitura mais profunda, então você tem que se concentrar mais, né? Mas em parte também é porque Satanás, ele não quer que você leia, então ele sempre vai fazer alguma coisa, ele tem influência sobre nós, né? Embora ele não tenha mais poder sobre nós, porque agora pertencemos a Jesus. Mas aqueles homens encontraram esse obstáculo e eles podiam simplesmente desistir, não é? Eles chegaram lá, falar para o seu amigo paralítico, né? Ó, amigo, desculpa, você está vendo aí, não dá, né? Vamos deixar para outro dia, né? E voltava para trás. Mas não.
Eles não fizeram isso. Eles podiam murmurar, né, e falar, poxa, por que tem tanta gente curiosa aqui para ver Jesus, né? Será que eles não estão vendo que a gente está carregando aqui um paralítico, né? Será que eles não podiam abrir caminho para a gente passar? Eles podiam ter murmurado. Não sei se eles murmuraram, né? Mas o fato é que murmurar não ia adiantar nada, desistir não é a opção. Então, eles tiveram essa brilhante ideia de subir na casa, porque as casas lá naquele tempo, em Israel, era comum, a maioria das casas era assim, principalmente as casas pobres, né? Era que a gente chama hoje de pau a pique, né? Que faz aquela armação com madeira, né? E tudo, e depois cobre com barro, né? E alguns faziam bem lisinho, pintavam com cal, né? E ficava bonitinho, mas era uma casa bem simples assim, né? E o telhado geralmente era uma laje, mas não era uma laje de concreto como a nossa, né? Era uma laje assim também feito com essa estrutura de madeira, né? Trançada e com barro e tudo assim. Então, e também era costume de ter uma escada que subia até o alto, né? Onde as pessoas se reuniam nos momentos de calor, a família se reunia ali, porque não era tão confortável dentro da casa, era mais confortável fora da casa, né? E às vezes também as pessoas subiam lá para orar. Lembra que Pedro, naquela história em que Pedro é chamado para visitar Cornélio, ele sobe ao telhado para orar, né? Então era isso, né? Subia na laje da casa, subia por uma escada por fora. Então eles tiveram essa ideia, vamos subir por ali e vamos abrir um buraco aqui, porque era de barro, né? Então era fácil abrir, e depois a gente se acerta aí com o dono da casa, a gente conserta de novo, né? E aí imagina a cena, né? Jesus lá falando, todo mundo ali, de repente começa a cair coisas do telhado, né? Começa a cair o barro seco ali que eles estão tirando, aquele tumulto, e eles descem o homem pelo telhado, né? E chega bem ali onde Jesus estava, né? E Jesus só ficou observando, né? Tudo aquilo. Então, eles venceram esse obstáculo, né? Falta de recursos materiais, falta de qualquer tipo de dificuldade, né, que a gente vai encontrando aí pela vida, para ele ficar saudável, né, ele e os amigos dele venceram este obstáculo. O segundo obstáculo que nós encontramos aqui era o conflito entre a teoria e a realidade. Existe um conflito no nosso coração, muitas vezes, muitas vezes não, quase sempre tem esse conflito entre o que nós achamos que devia ser e o que é de verdade, né? O conflito entre, tem um ditado até, né, que fala assim, a teoria na prática é outra coisa, né? É porque quando você tem uma teoria, você vai, né, acha que sabe tudo, mas quando você vai praticar, aí é diferente. Então, existe esse conflito na vida espiritual também. Nós encontramos isso aqui nos versículos 5 a 11, porque aqui diz que os fariseus que estavam ali, ouvindo Jesus também, eles estavam ali, queriam ouvir Jesus, tinham curiosidade, mas eles estavam mais para tentar pegar alguma coisa que Jesus falasse, porque eles não gostavam de Jesus. Jesus estava querendo tomar o lugar deles, então eles queriam que Jesus falasse alguma coisa errada, né? Para depois acusá-lo. Então tinha muitos fariseus ali, tinha outras pessoas ouvindo também, e eles acharam estranho o que Jesus disse. Vamos ver o que diz nos versículos 5 a 11, porque diz que quando Jesus viu a fé daqueles homens, né, não só do paralítico que estava descendo ali, mas dos seus amigos que estavam descendo ele ali pela corda, amarrado na maca, vendo-lhes a fé, ele disse para o paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. E aí os escribas que estavam ali, né, começaram a falar no seu coração. Eles nem falaram assim, eles só pensaram, né? Eles só pensaram entre si, mas Jesus já percebeu que eles estavam pensando isso. E eles pensaram, mas
ele está blasfemando. Olha aí, né? Vou pegar aqui o caderninho de anotação. Jesus blasfemou, falou que pode perdoar pecado. Então, eles iam anotando lá, né? Aí, por que Jesus disse que estão perdoados os teus pecados, né? E Jesus, percebendo isso, diz no versículo 8, né? Diz que ele faz essa pergunta para ele: por que vocês estão pensando assim? E aí ele diz no versículo 9: o que é mais fácil dizer para o paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma o teu leito e anda, né? Não é toma o teu leite, né? Porque quando a gente vai contar a história para as crianças, às vezes as crianças confundem, né? Falou para ele: levanta, toma o teu leite e anda. Mas não, é o leito, né? Era a maca dele lá, né? E Jesus falou: o que é mais fácil dizer? Né? E ninguém respondeu nada, né? Ninguém falou nada, porque realmente é uma pergunta difícil, né? O que era mais fácil dizer, né? Falar que estão perdoados os pecados? Quem que pode dizer isso, né? E falar para ele: levanta, toma o teu leito e anda? Também quem podia fazer isso, né? Senão Jesus, pelo poder de Deus. Então, nós vemos aqui esse conflito, porque a teoria dos fariseus é que isso é blasfêmia, né? Dos escribas, dos fariseus, e até todos ali que estavam em volta, certamente aprenderam dessa forma, que o único que pode perdoar pecados é Deus. Então, ou Jesus é Deus, ou ele não pode perdoar pecados. Essa é a teoria deles, né? Então, para eles, é claro que eles não acreditavam que Jesus é Deus, então ele estava blasfemando, ele estava falando uma coisa que não pode, né? Então, às vezes, assim, nós também temos esse tipo de obstáculo na nossa vida espiritual, porque nós temos as nossas teorias, não é? Nós lemos a Bíblia, nós vemos um versículo lá. Eu me lembro de muitas coisas no começo da minha vida cristã, que eu lia na Bíblia, depois eu via na realidade e era outra coisa, era diferente. Mas era diferente por quê? Porque a minha interpretação estava errada. Uma vez aconteceu uma coisa engraçada comigo, que eu trabalhava no Correio, e às vezes eu ia trabalhar em cidades pequenas, aqui ao derredor, né? Uma vez eu fui numa cidade pequena e eu tinha que ficar lá a semana inteira. Então, na quarta-feira eu fui no culto, em uma igreja lá, achei uma igreja naquela cidadezinha, né? Era uma igreja batista, e eu fui lá para assistir o culto, e lá eles cantaram uma música que eu até então não conhecia. Acho que os irmãos conhecem, aquela que fala assim: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, né? Então, e naquele tempo eu já pregava na igreja, né? Eu estudava teologia, fazia teologia não era pela internet, era pelo correio, né? Fazia à distância, estudava teologia, então eu sabia muitas coisas. Eu até pouco tempo, daqueles dias, a disciplina que eu estava estudando era geografia bíblica. Então, geografia bíblica se aprende todo, né, o relevo lá da cidade, da terra prometida, hoje a gente chama Palestina, né, da terra de Canaã, né, ali onde é Israel hoje. A gente aprende todo o relevo, onde ficam as montanhas, onde ficam os lagos, os rios, né, e a planícies, né, e todas essas coisas. E a gente aprende tudo isso na geografia bíblica. Então eu estava todo, né, eu sei bastante sobre geografia, né, bíblica. E quando eles cantaram isso, né, como em volta de Jerusalém estão os montes, eu pensei assim: não, peraí, está errado isso, né? Porque Jerusalém é um lugar alto, né? Jerusalém, eu sei que o templo, né, foi escolhido ali, lá naquele Monte Sião, né, para ser construído o templo, porque era o lugar mais alto ali, né? Então, em volta de Jerusalém não tem montes, tem vales, né? Tem lá o Vale de Cedron, do outro lado tem outro vale, né? Então, em volta de Jerusalém tem vales e não tem montes, né? E eu fiquei, né, criticando, né? Eu parecia esses fariseus aqui, né, ouvindo Jesus e criticando eles. Ainda bem que foi só no meu coração, não falei nada para ninguém, né?
Porque depois eu descobri que o que eles estavam cantando, na verdade, era um versículo da Bíblia, Salmo 125, 2, né? Então eu estava criticando a própria Bíblia, né? Porque eles estavam cantando um versículo bíblico que fala, Salmo 125, 2, é que fala isso, né? Assim como em volta de Jerusalém estão os montes. Depois eu acho que eu não tirei muito boa nota em geografia bíblica naquela vez, né? Mas depois eu fui verificar que tem os montes, né, em volta de Jerusalém. É claro, Jerusalém é edificada sobre um monte ali, tem os vales, mas depois tem os outros montes também, né? E tem montes às vezes mais altos do que Jerusalém. Então, olha só, né? A minha teoria, né, não estava batendo com a realidade. E muitas vezes é assim, né? A gente acha que devia ser de uma forma, né? Quando acontece tragédias, né? Como infelizmente aconteceu lá na Venezuela, a gente fica se perguntando, né? Por que Deus permite essas coisas? A gente vê criancinhas morrendo, né? A gente vê pessoas inocentes morrendo, pessoas cristãos sendo mortos lá na Nigéria, e perseguição e tudo isso, injustiças, né? Pessoas presas injustamente, e a gente fica pensando, por quê, né? E a gente acha às vezes que a nossa teoria, né? Que Deus devia fazer assim, que Deus devia fazer desse jeito, que Deus não devia permitir isso, que Deus devia fazer aquilo, a gente entra em conflito por causa da realidade da nossa vida. Então esse era um conflito que os fariseus ali estavam tendo, né, com essa realidade, e talvez até o próprio paralítico, por que não, né? O próprio paralítico, com certeza, ele foi educado por fariseus, né, porque eles aprendiam a religião dos fariseus, eles que eram os mestres, né? Então ele com certeza tinha aprendido isso. Talvez ele pode ter pensado no coração dele, né? Mas o que esse homem está dizendo, né? Estão perdoados os teus pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Talvez ele, né? Porque é isso que ele aprendeu, né? Então era um conflito, era um obstáculo que ele precisava também transpor. Só uma observação também sobre a relação entre a doença e o pecado. Nós sofremos doenças por causa do pecado. Nós sofremos a morte por causa do pecado. Então, porque Deus disse para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, porque era para não comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. Porque ele disse, no dia em que vocês comerem daquele fruto, vocês vão morrer, né? Então, tudo que acontece de ruim com o nosso corpo, né, que nos leva à morte, né? A doença é uma espécie de morte, né, que a gente vai morrendo aos poucos, né? Tudo isso é consequência do nosso pecado. Mas nem sempre é diretamente. Nós temos aquele exemplo daquele cego de nascença que Jesus curou em João capítulo 9, né, parece? Falando, né, eles perguntaram, Senhor, quem que pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele mesmo? Ele pecou antes de nascer? Ou foram seus pais que pecaram para ele nascer cego? E Jesus disse, não foi ele nem seus pais. Ele é cego porque Deus quis que fosse assim, porque através disso o nome dele, né, o nome de Deus, ia ser glorificado. Então não era diretamente relação do pecado. Não era diretamente, mas indiretamente sim, porque nós herdamos de Adão o pecado. Toda a raça humana tem pecado. Então, quando Jesus vier nos buscar, quando nós formos morar no céu, então não vai haver mais doenças, não vai haver mais morte, porque não vai haver mais pecado. Mas lá no céu, né? Tem um outro episódio também em João 5,14, em que Jesus cura um paralítico, que era paralítico há 38 anos, né? E estava lá no lago de Siloé, e aí Jesus cura esse homem, e depois Jesus o encontra no templo e fala para ele, olha, você já está curado, agora não peques mais, para que não te aconteça coisa pior.
Então isso quer dizer que muitas vezes a doença é por causa do pecado. Naquele caso, o próprio Jesus disse que era em consequência do pecado que aquele homem estava paralítico. Então esse paralítico de hoje, de Marcos 2, 1 a 12, nós não sabemos que tipo de pecado ele cometeu para ele ser paralítico, né? Ou se era só o pecado herdado de Adão, né? Mas o fato é que Jesus disse para ele: filho, estão perdoados os teus pecados. Então havia esse conflito no coração dele, dos fariseus ali. Então Jesus estava preocupado não só com aquele paralítico, mas ele queria ensinar também para os fariseus, para todos os que estavam ouvindo esta lição. Então, já aconteceu com você de você ter uma teoria, né, de você achar que Deus, ele, né, você até leu na Bíblia, tem versículos que você lê na Bíblia, e você fala: Deus, mas não está escrito assim na tua palavra, então por que está acontecendo aquilo, né? Então isso são obstáculos que nós temos que transpor, esse conflito entre a teoria e a realidade. Quando há conflito entre o que está acontecendo e a nossa teoria, geralmente é porque a nossa teoria precisa ser ajustada. Nós precisamos corrigir, nós precisamos entender. Quando você não entende algo que está escrito na Bíblia, não é porque a Bíblia está errada, não é porque a Bíblia é confusa, é porque nós somos confusos e nós nos enganamos. E até o próprio Satanás, ele quer nos enganar. Quando Satanás ele tenta Jesus no deserto, ele usa até a própria palavra de Deus para tentar enganar Jesus. E ele não faria isso conosco também? Então, se a sua teoria não está batendo com a realidade, então é porque você precisa estudar um pouco mais, precisa confiar um pouco mais. Às vezes você nunca vai entender, nunca vai compreender, porque há coisas que não compreendemos. Inclusive isto, né? Que como Jesus disse para ele, filhos estão... engraçado que Jesus fala assim, vendo-lhes a fé. Então, vendo-lhes, quer dizer que não era a fé somente do paralítico, era a fé daqueles amigos dele. Então, a fé dos amigos do paralítico fizeram com que o paralítico fosse curado, mas a fé não é individual, você não tem que ter fé individual, então isso também pode entrar em conflito conosco, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Nós precisamos transpor obstáculos assim, para que nós tenhamos uma fé saudável. E um terceiro obstáculo que nós encontramos aqui, e que acontece muito com a gente também, que nós precisamos transpor, é a nossa própria vontade. A nossa vontade, frequentemente, é contra a vontade de Deus. A vontade do nosso corpo, ela luta contra a vontade do nosso espírito. Nós vivemos num conflito assim. No versículo 12, o último versículo que nós lemos, fala que ele se levantou e ao mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Então, Marcos 2:12 diz que ele simplesmente se levantou, ele obedeceu Jesus, né? Então, mas e se ele não tivesse obedecido? E se ele não tivesse se levantado? Por que Jesus não pegou ele pela mão, né? Não colocou ele de pé e falou: pronto, agora vai, né? Mas Jesus nem estendeu a mão para ele. Jesus falou: levanta, toma o seu leito e anda. E se ele não tivesse obedecido? Então precisava ter fé para ele obedecer. Ele podia falar como aquele homem que Jesus curou lá no tanque de Siloé, né? Quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele falou: Senhor, não tem ninguém que me leva, porque ele achava que quando a água balançasse, porque isso acontecia de vez em quando, que era um anjo que balançava a água, e o primeiro, era a tradição ali, né? O primeiro que entrasse na água quando balançasse a água, ele ia ser curado. Então por isso que ele estava ali, estava esperando para ver se alguém pegava ele e jogava ele na água
para ser o primeiro, só o primeiro que ia ser curado, né? Então ele falou isso para Jesus, era um obstáculo para ele, né? Mas Jesus curou ele a si mesmo, né? Depois. Mas nós temos às vezes esse obstáculo que pode também nos paralisar, né? Nós às vezes temos uma paralisia psicológica, uma paralisia que faz com que a gente não obedeça. A gente parece que a gente se sente incapaz de fazer alguma coisa, né? Isso acontece muito conosco. Nós chamamos isso de inércia. Inércia é quando você, por exemplo, vamos supor que tem um carrinho aqui, né? Um carrinho pesado, né? Carregando alguma coisa pesada aqui, com aquela rodinha, né? E ele está parado aqui. Se ninguém mexer no carrinho, ele vai ficar parado. Mas se alguém der um empurrãozinho nele, e principalmente se tiver uma descidinha, né? O que vai acontecer? Ele vai, né? Ele continua. E às vezes nós somos assim também. Nós estamos parados e precisamos que alguém nos dê um empurrãozinho, né? Porque isso é inércia. A inércia né, o Newton falou isso, né? Na primeira lei da física do Newton, né? Um corpo que está em inércia, né? Parado, né? A tendência dele é permanecer, que está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso, vai ficar sempre em repouso, a não ser que haja alguma força que faça andar. E se quando alguma força o empurra, se não tiver nenhum obstáculo, ele vai continuar o movimento infinitamente, né? Isso é no mundo imaginário, porque no mundo real sempre vai ter atritos, né? Mas essa é uma lei da física. Então nós somos assim, se às vezes alguém não nos empurrar, né? Tem até uma música engraçada que eu ouvia no rádio, numa rádio evangélica, rádio Marumbi, lá acho que é do Paraná, essa rádio. Não sei se ainda tem, né? Depois eu vou procurar para ver se eu acho. Mas cantava uma música engraçada que falava que era do crente carrinho de mão. É o crente carrinho de mão, né? Ele só vai no empurrão. Falava assim na música, né? Que era aquele crente que dependia dos outros, né? Se ninguém empurrasse ele não fazia nada, né? Precisava sempre alguém dar um empurrãozinho nele. Então, estava dando uma lição de moral aí nos crentes carrinho de mão. Muitas vezes nós somos crentes carrinhos de mão, né? Precisamos que alguém nos dê um empurrãozinho. Mas isso faz parte da vida humana, né? Eu fico pensando naquele homem no leito, quando aconteceu tudo aquilo, né? Desceram ele ali, todo mundo vendo, todo mundo achando estranho, todo mundo apavorado com aquele buraco no teto. Acho que o dono da casa já pensando assim, como é que eu vou consertar isso, né? E Jesus, ele não tinha pressa de curar o homem, né? Jesus ficou olhando, né, observando, e aí ele perguntou para os fariseus, né? Primeiro ele falou assim, os teus pecados estão perdoados. Tá, mas e aí? Né? E o homem estava lá, deitado ainda paralítico ali no leito. E aí, então, começou a falar ali com as pessoas e tudo, né? Então, entre Jesus falar para ele que os seus pecados estão perdoados e dizer para ele se levantar, esse homem ficava pensando, né? Naquele momento, era importante que aquele homem acreditasse no que Jesus estava falando. Porque para ele também, com certeza, ele sabia que a condição em que ele estava era por causa do seu pecado. Se não era, a gente não sabe se era algum pecado específico, como no caso daquele outro paralítico, ou se era o pecado herdado de Adão, como no caso daquele cego de nascença. Mas ele sabia disso. Então ele precisava crer. Quando Jesus falou para ele, estão perdoados os teus pecados, era como se Jesus já estivesse dizendo para ele, você foi curado, ou você vai ser curado daqui a pouco, né? Então, deu tempo dele meditar sobre isso e pensar sobre isso, né? Mas ele podia obedecer à ordem de Jesus ou não, né? Se ele não se levantasse, ele nunca seria curado. Então, precisava de fé para ele se levantar. Então, às vezes, Deus, ele fala para nós também, né? Levanta, toma o teu leito e anda.
Ou levanta, toma o teu leite e anda. Levanta, toma o teu café e anda. Levanta, pega, né, as suas coisas e vai para a igreja, né? Levanta e vai trabalhar. Levanta e vai estudar. Levanta e vai ler a Bíblia, né? Jesus fala isso para nós, mas nós estamos num estado de inércia, né? Estamos em repouso. E aquele repouso ali, ele tende a ficar em repouso, a não ser que alguém dê um empurrãozinho. Às vezes é um irmão que vai nos dar um empurrãozinho, às vezes é o próprio Deus, né? O próprio Espírito Santo, mas o fato é que nós precisamos sair dessa inércia. E quando nós saímos é difícil sair da inércia, porque naquele exemplo de um carrinho pesado, com rodinhas, né? Se não tivesse as rodinhas ali, para ter menos atrito, talvez a gente não conseguisse empurrá-lo, porque ele é muito pesado. Mas, por causa das rodinhas, né? Basta um empurrãozinho que ele anda. Então, às vezes nós somos assim, e nós precisamos sair dessa inércia, e às vezes é pesado para a gente começar esse movimento. O princípio da obediência, de obedecer, é justamente você fazer aquilo que você não quer fazer. Porque senão não é nem obediência, né? Você está fazendo porque você quer. Obediência é quando você recebe uma ordem, mas você não quer cumprir aquela ordem. Porque é uma coisa difícil de fazer. Que é uma coisa que você não quer fazer. E aí, quando você obedece, então você está fazendo aquilo que você não queria fazer, mas você faz por obediência. Então, quando você faz alguma coisa por obediência, é como aquele empurrãozinho que você dá no carrinho de rodas, né? Ou, mesmo se não tiver rodinhas, você vai fazer um esforço enorme para levantar, né? E fazer ele rolar, né? Se você conseguir levantar e for uma ladeira bem íngreme, né? E você consegue dar o primeira cambalhota, né? Dar a primeira rodada, ele vai rolando, né? Ele vai rolando até lá embaixo, mas precisa desse primeiro esforço, e esse primeiro esforço é muito difícil para a gente, às vezes, principalmente quando a gente está deprimido, quando a gente está triste, quando a gente está cansado, mas às vezes Deus quer que nós, às vezes não, Ele sempre quer que nós obedeçamos, né? Então, às vezes Deus manda a gente fazer uma coisa que é fácil a gente fazer, e mesmo assim a gente não faz, porque a gente está naquele estado de inércia. E às vezes Deus manda a gente fazer uma coisa muito difícil, e aí é até compreensível, né? Porque é difícil fazer, mas a gente precisa fazer, porque é uma ordem de Deus, Deus que mandou fazer. Então, isto é um obstáculo que aquele homem transpôs, porque ele se levantou, né? Quando Jesus disse para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Ele com certeza estava em conflito no seu próprio coração. Talvez ele tenha pensado: mas como eu vou me levantar? O senhor não está vendo que eu sou paralítico, né? Mas ele simplesmente se levantou, e aí ele foi curado. Então a fé dele o salvou, né? Assim que Jesus sempre falava com eles. Então, irmãos, é importante, nós temos uma vida saudável, nós buscamos isso, nós, né, procuramos praticar algum esporte, procuramos tomar medicações, tanto preventivas quanto curativas, e vamos ao médico para ter uma vida saudável, mas nós precisamos também nos preocupar, principalmente, com a nossa vida espiritual, e ter uma vida saudável. E muitas vezes nós vamos ter que transpor pelo menos esses 3 obstáculos aí, que são os recursos materiais. Às vezes vai faltar recursos materiais, às vezes vai faltar dinheiro, às vezes vai faltar, o carro não vai pegar, às vezes, né, não vai ter como você fazer, mas usa a criatividade, né, como aqueles homens, eles não conseguiam entrar, mas eles resolveram subir pelo telhado e descer lá o homem paralítico. Então, recursos materiais é um dos obstáculos. O outro é o conflito entre a teoria e a realidade, né, que é quando nós, às vezes, não entendemos, não compreendemos por que Deus está demorando, por que Deus não está fazendo, ou por que Deus está deixando acontecer determinada coisa,
ou muitos outros conflitos que acontecem em nossa vida espiritual. E o terceiro obstáculo é a nossa própria vontade. Nós lutamos contra a nossa própria vontade. O apóstolo Paulo, ele falou sobre isso em Romanos capítulo 7, 22 a 25, ele diz assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí no próximo versículo ele fala, graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Um pouco parecido com o que ele diz lá em 1 Coríntios 15, 55 a 57, quando ele fala, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos vencedores. A Bíblia diz isso. E se a realidade da sua vida parece diferente, é porque você precisa confiar mais. Você precisa, como nós falamos na quarta-feira, né? Da história lá do Moisés e do povo lá, aquietai-vos e vede o livramento, né? Que eu vou dar a vocês. Então, 3 obstáculos: recursos materiais, o conflito entre a teoria e a realidade, e também a nossa própria vontade, que geralmente é contra o nosso espírito. Nós precisamos lutar contra a nossa própria vontade. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos ter uma vida saudável e uma fé saudável. Vamos ficar de pé para